A verdade tarda, mas não falha. Esse importante ditado popular serve para ilustrar o que aconteceu ontem na política nacional. Meu nome é Eduardo Paraíso e sejam bem-vindos ao canal Senzala Ideológica. Antes de começarmos, eu quero pedir para você se inscrever no canal e ativar o sininho. Isso é muito importante e me ajuda a trazer cada vez mais conteúdos para vocês. Bem-vindos ao Drops do Dia. Vamos começar, pessoal? Nos últimos vídeos, eu venho denunciando o plano da esquerda junto com o Centrão para fazer uma tomada de poder sem passar pelas eleições. Se você quiser estar conferindo, o link está aqui em cima. Ok, pessoal? Pois bem, ontem, com apenas graças a um Twitter, esse plano começou a desmoronar. Eu vou explicar para vocês em detalhes o que aconteceu. Na terça-feira à noite, o jornalista Alan dos Santos, do canal Terça Livre, publicou uma receita médica do Dr. Davi Wiebe prescrevendo para ele mesmo o tratamento com a cloroquina. Pois bem, o médico que alegava que o remédio não funcionava e era ineficaz foi pego no pulo. Só que na hora, pouca gente acreditou, porque a receita ela está datada do dia 13 de março e não do dia 23 de março, que foi quando o médico anunciou que estava contaminado com o Kung Flu. Pois bem, só na parte da manhã, o médico, dando uma entrevista a uma rádio gaúcha, ele confirmou que a receita é verdadeira. E aí, todo o esquema do Centrão e da esquerda começou a ruir. Antes dessa entrevista para a rádio gaúcha, o médico tinha comentado no programa do Datena, cuja entrevista eu comentei aqui nesse link, que ele seguiu os tratamentos que os médicos prescreveram para ele. Ou seja, segundo o Davi Wiebe, foram outros médicos que prescreveram uma série de medicamentos para ele. Pois bem, pego no flagrante, o médico mudou a versão. Diz que sim, ele fez uma automedicação. Só que tem um detalhe, ele tomou o remédio no dia 13 e ele só confirmou que estava contaminado no dia 23. Então, provavelmente, o Dr. Davi Wiebe ou estava fazendo profilaxia, ou ele já estava contaminado no dia 13 e escondeu isso da sociedade. E aqui temos um grande problema, porque há fotos dele, tanto no dia 15, 16, 17 e 18, circulando em meio a uma multidão de pessoas. Ou seja, você tem que ficar em casa, você não pode trabalhar. Porém, os nossos iluminados, que provavelmente podem estar ou não contaminados, podem circular à vontade, inclusive sem máscara por aí. O Dr. Davi Wiebe até tentou apelar para o vitimismo. Disse, olha, o presidente da República ele deve respeitar a minha privacidade. Porém, o que o doutor esqueceu que nós temos uma situação gravíssima, onde um médico que está coordenando um centro de controle contra uma epidemia está escondendo da população um possível tratamento do combate a essa epidemia. E aí a pergunta, qual é o interesse do Dr. Davi Wiebe em esconder uma informação tão importante da população? E qual é o interesse do Dr. Davi Wiebe em mentir publicamente sobre se ele está ou não fazendo uso de um tratamento que pode estar salvando a vida de milhares de pessoas? Na sequência, outro médico que acabou confirmando que tomou a cloroquina foi o Dr. Kalil. Ele disse isso numa entrevista para o Jovem Pan. Além disso, ele confirmou que está prescrevendo o medicamento para os pacientes e está tendo um resultado eficaz. Ou seja, com essas duas informações, todo o plano do Centrão de colocar você dentro de casa enquanto a economia colapsa, para depois eles aparecerem como Salvador, começa a ruir. Porque agora não há mais justificativa para manter uma quarentena desta forma. Porque a alegação da quarentena é que ela visa diminuir a curva de crescimento da doença. Porém, com o medicamento sendo administrado a partir do segundo dia, como está indicando o pessoal da Prevenceno e outros virologistas, a tendência é que a pessoa não necessite de cuidados no UTI. Ou seja, a quarentena, a partir de agora, ela não se justifica. Ou, no caso, há necessidade apenas de uma quarentena vertical, isolando apenas os grupos de risco. Vendo que seu plano começou a ruir, o João Dória já mudou o discurso. E, na sua entrevista coletiva, ele disse: a posição do governo do estado de São Paulo é que o virologista Davi Wiebe indicou para o Ministério da Saúde o uso da cloroquina. Mentira! Desde março, o presidente Jair Bolsonaro vem insistindo no uso do remédio, inclusive determinando para que as Forças Armadas começassem a fazer a produção desses medicamentos em seus laboratórios e também conversando com outros líderes mundiais atrás de insumos para aumentar a nossa produção. Inclusive, parte desses insumos vão chegar nesse final de semana cedidos pelo governo da Índia, conforme informou o presidente Bolsonaro ontem no seu pronunciamento oficial. E quando o chefe muda, o capacho vai atrás, ou no caso, a capacha. Vera Magalhães começou a pagar uma série de tweets na sua rede social, porque a jornalista era totalmente contra
o uso desse remédio. Inclusive, criticava defensores do remédio alegando que tinha efeitos colaterais e que não era ciência. Eu acho que velha Magalhães nunca leu a bula da dipirona ou de qualquer outro remédio. Velho, deixa eu te dar um aviso. Até água, se mal administrada, tem efeitos colaterais, tá? Percebendo que o jogo mudou, Bolsonaro rapidamente convocou um pronunciamento em cadeia nacional. E o pronunciamento foi perfeito. O presidente foi conciso, evitou usar certos gatilhos, como o termo gripezinha, que realmente pega mal perante a opinião pública. Ele elogiou, inclusive, a postura do Dr. Calil. E eu quero destacar esse ponto. Sun Tzu, filósofo chinês que escreveu A Arte da Guerra, ele sempre alega que você não pode cercar seu inimigo sem oferecer uma possibilidade de saída para ele. Por quê? Quando seu inimigo estiver cercado sem condições de se salvar, ele vai lutar até a morte e você vai ter sérios problemas. Jair Bolsonaro, sabendo disso, ele ofereceu uma saída para o Dr. Calil. Disse que o ato dele de receitar a cloquinha para os seus pacientes ele vai salvar milhares de vidas e que no futuro o Dr. Calil será lembrado como herói. Ou seja, ele ofereceu uma saída para o médico. Agora, ao invés do Dr. Calil ser crucificado perante a opinião pública como médico que escondeu um tratamento da população, ele vai ser tratado como herói, como médico que salvou milhares de vidas. E o doutor rapidamente abraçou a situação e ele elogiou e agradeceu, ou melhor, agradeceu aos cumprimentos do governo. Jogada muito inteligente do Jair Bolsonaro, que vinha errando na sua comunicação. Sim, pessoal, essa é uma crítica para o Jair Bolsonaro. Ele se comunicou muito mal no início da epidemia. Ele conseguiu melhorar sua comunicação nas últimas 2 semanas, coincidentemente nos 2 pronunciamentos. Quando você tem uma situação de pânico generalizado e as pessoas estão com medo da morte, não adianta você fazer piada, não adianta você ter uma comunicação muito informal. As pessoas acham que você está tratando com deboche a situação e elas acabam ficando mais estressadas e mais nervosas ainda. No início, o presidente Bolsonaro, na tentativa de acalmar os ânimos, usava termos como gripezinha, eu sou atleta, isso não vai me fazer mal. Enquanto isso, a imprensa mostrando pessoas morrendo. Isso realmente assusta a população e desgastou bastante a imagem do presidente. Bastou ele acertar o tom da comunicação e seus adversários já voltaram a ficar perdidos. Outra que mudou o discurso foi a deputada Joyce Hasselmann. Muitos estão falando, não, ela agora quer sentar com o Bolsonaro e fumar um cachimbo da paz. Errado. A frase dela completa é assim: nós temos 53 votos. Bolsonaro não vai conseguir os votos do PT. Portanto, ele tem que sentar com o PSL para negociar. Ou seja, é uma ameaça, não é um pedido de paz. Sabendo que o presidente Bolsonaro vai sair fortalecido dessa batalha, Joyce já antecipou qual será a próxima batalha. A líder do PSL, na Câmara dos Deputados, está dizendo para o presidente: olha, se você não acertar nossos termos, nós não votaremos os projetos importantes para você. Ou seja, vamos travar o seu governo. Voltaremos àquela velha luta que nós tivemos em 2019, do governo tentando avançar com as reformas e o Centrão impedindo que elas avancem. Pois bem, só que agora tem um detalhe: temos eleição chegando nos próximos meses. Em época de eleição, os políticos ficam extremamente vulneráveis. Por quê? Eles têm que sair da sua toca e ir às ruas atrás do seu voto. E é nessa época que você pode cobrá-los, inclusive pessoalmente. E agora nós temos um outro cenário. As pessoas passaram mais de 20 dias, provavelmente vão passar cerca de 2 meses dentro de casa. Muitas estão estressadas, outras perderam o emprego. Essa multidão, ela quer sair e ela vai querer cabeças. Nos próximos meses, não tenha dúvida, cabeças vão rolar. E que fique claro, isso aqui é uma figura de linguagem. Não estou dizendo que ninguém vai sair decapitando as pessoas na rua. Mas a tendência é que a população que foi oprimida por esses políticos nas últimas 2 semanas, ela vai cobrar a conta dele. Empresários que tiveram seus negócios fechados tendem a processar o Estado. Pessoas que foram presas porque estavam simplesmente caminhando na rua tendem a processar os agentes que apreenderam. Nós teremos aí, nos próximos meses, ou melhor, nos próximos anos, um longo passivo jurídico dessa brincadeira que os governadores tomaram. Inclusive, ontem no seu pronunciamento, Bolsonaro disse: olha, os governadores agiram sozinhos, em nenhum momento eles consultaram o governo federal. E esse posicionamento foi reforçado por uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, dizendo que os governadores tiveram autonomia para tomar suas decisões. Ou seja, é o deles que está na reta. E os deputados que ficarem apoiando esses governadores serão cobrados por uma população que já estava enfurecida com os políticos, e agora eu não consigo nem achar palavras para descrever qual o sentimento que a população tem no momento.
E os deputados que apoiaram os governadores terão sérios problemas agora em outubro, quando eles saírem às ruas pedindo o seu voto. E a população vai cobrar. Porque se antes ela já estava estressada com os políticos, agora falta palavras para descrever o sentimento de quem ficou trancado em casa durante todo esse tempo, perdeu seu emprego, perdeu dinheiro, está passando por um estresse danado, tudo por culpa da responsabilidade desses governantes. Como você pode perceber, a batalha foi vencida, mas a guerra ainda continua e a tendência é ela se acirrar cada vez mais. Portanto, cabe você estar preparado. Para isto, acompanhe o meu canal e saiba tudo o que está acontecendo nos bastidores da política nacional. Bem, se você chegou até aqui, significa que você gostou do vídeo. Inscreva-se, curta e compartilhe. E não esqueça também de deixar seu comentário, dando seu feedback a respeito do meu trabalho. Até amanhã, pessoal.